A paz do Senhor Jesus, para todos nós que alcançamos a graça de viver mais um dia. E eu agradeço ao Senhor por esse domingo, na minha vida, na vida da minha família, das pessoas que a gente ama, né? E nessa oportunidade, eu vou compartilhar com vocês o meu devocional dessa semana, que fica no capítulo 23 do livro de Gênesis, bem no iniciozinho da Bíblia, onde Deus fala sobre a criação e a sua descendência, né? E o capítulo 23 fala sobre a morte de Sara, esposa de Abraão. Eu vou ler só o versículo 9, porque é um capítulo muito interessante. São 20 versículos. Se você puder, faça a leitura do capítulo completo, né? Eu gosto sempre de ler o capítulo, o anterior e o posterior. Mas aqui no vídeo eu vou ler só até o versículo 9, tá bom? A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe poderoso és no meio de nós. Enterra tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te dará a sua sepultura, para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante da minha face, ouve-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Maquipela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. E aí depois eles vão falar a respeito de como ele faz a compra dessa sepultura, né, desse pedacinho de terra, para poder honrar a sua esposa com um sepultamento digno, né, e cumprir todos os preceitos que eles tinham em relação a esses costumes, né, do sepultamento. Então Abraão estava numa terra que não era a terra da família dele, não era a casa dele, né, não era a casa dele de Sara, mas ele precisava sepultar a sua esposa. Né, e ele queria honrar sua esposa com esse sepultamento. E eles estavam numa terra estrangeira, ele precisava da ajuda, do auxílio do povo daquela terra. E Deus falou comigo essa semana sobre muitas coisas, porque se a gente parar para meditar nessa passagem, sobre a morte de Sara, sobre o fato de Abraão estar longe de casa e não ter o conforto, a comodidade, né, de sepultar a sua esposa junto dos seus filhos, lá na sua terra, na sua casa, né? Quando a gente fala de sepultamento, a gente fala de viver isso, né, com os parentes, com as pessoas próximas, porque é um momento de dor. E ele estava numa terra de estrangeiros. Ele era o estrangeiro naquela terra, né? Ele não estava cercado da sua família, das pessoas queridas. Mas ele encontrou algum apoio no meio desse povo em que ele estava. E mesmo assim, ele praticou justiça, porque Abraão era um homem que amava Deus, ele tinha um caráter de Deus, né? E Abraão, em momento algum, ele se aproveitou daquele povo que queria tanto honrá-lo, mas ao contrário disso, ele foi justo, correto e honrou a família que lhe concedeu a oportunidade de sepultar sua esposa numa terra onde os sepulcros seriam daquela família, né? É como se eu e você abríssemos mão de alguma coisa que a gente cultiva, né, como herança para os nossos filhos, para a nossa parentela, e a gente abrir mão daquilo ali em função de uma pessoa peregrina, desconhecida, né? No caso dele, ele não era desconhecido, ele era conhecido. Mas uma pessoa que não é habitante da nossa terra, para poder abençoar essa pessoa e honrar essa pessoa. E Abraão entendeu que era justo e correto pagar o preço devido por aquela terra, para que aquela família não ficasse desamparada, né? Eles tinham todo o direito de receber por essa venda, né? Mas ele só conseguiu comprar essa terra pela consideração e compaixão daquelas pessoas que não tinham nenhuma obrigação de conceder essa venda, né? De realizar essa venda para Abraão. Eu anotei aqui que a gente aprende também aqui, é lembrado a gente, né? Deus não abençoa sonegadores.
Deus não abençoa os sonegadores de impostos, sonegadores que não querem pagar suas dívidas. Por isso a gente busca em Deus se tornar pessoas irrepreensíveis. Se estamos devendo e no momento não podemos pagar, nós vamos nos planejar e fazer o máximo para que isso seja em breve, o mais rápido possível, e assim que possível a gente conseguir quitar as nossas dívidas. E quando se trata de imposto e taxas, nós devemos pagar o que lhe é devido. E Jesus lembra isso naquela passagem da moedinha na boca do peixe, quando eles são exortados a respeito de um imposto. Vocês não pagam imposto? E aí ele manda um discípulo dele ir, vai à beira da água, o primeiro peixe que aparecer, você pega e dentro da boca dele terá a moeda, paga por mim e por você. Então não importa de onde Deus vai enviar o recurso, mas ele vai nos conceder o recurso para que sejamos pessoas irrepreensíveis, que sejamos pessoas corretas e justas, né? E Jesus nos lembra isso, a passagem da moedinha na boca do peixe. E aqui Abraão nos dá um exemplo de justiça. Esse capítulo fala sobre honra e justiça. Como filhos de Deus, se mantivermos nossa vida com um bom testemunho, a nossa reputação sempre nos antecede, né? E essa sendo uma boa reputação, a honra e a justiça nos alcançarão. Independente se estivermos em terra como estrangeiros, a nossa boa reputação, ela nos precederá. Porque aqueles que estão em Cristo, muito provavelmente, a gente consegue não ceder, a gente consegue resistir às más práticas, né? E aí, como a gente vive com as boas práticas, a nossa reputação, ela nos antecede, ela nos acompanha onde formos. Deus pode nos honrar em uma situação na qual nem teríamos o direito de participar, mas pela sua graça e amor, ele nos dá a oportunidade de praticar a justiça. Abraão não tinha direito àquela terra, mas pela graça de Deus, ele tinha uma boa reputação como um homem de Deus por onde passava, e aquele povo honrou com essa oportunidade. Nem sempre a bênção nos alcançará com custo zero. Seria bom, né? A gente quer sempre dar um jeitinho para sair na vantagem, né? Nem sempre você vai ter uma vantagem financeira. Às vezes é necessário você, para ser abençoado, você abrir mão de alguma coisa, de algum recurso, para praticar a justiça. E aí Deus te concede a honra, porque você não tem apego a recurso financeiro. Não é o dinheiro que te move. Se você precisa abrir mão de algum dinheiro, de algum recurso financeiro, você simplesmente faz, para que você possa viver esse momento de honra. A honra é mais importante do que o dinheiro que você tinha que pagar para poder fazer parte, né? No caso de Abraão aqui, ele tinha que fazer parte do povo para poder ter direito à terra. E ele não fazia. Então, para fazer parte, para poder ter a oportunidade, ele abriu mão de um recurso financeiro para praticar a justiça. É necessário que se pague preço justo para usufruirmos da honra que Deus deseja nos conceder. Não tem jeitinho, não tem descontinho. É o que é justo. Aos nossos olhos, aos olhos dos homens, das leis, os impostos e diante de Deus. Porque assim como nós praticamos a justiça e perdoamos nossos devedores, assim Ele nos perdoará e também praticará a justiça conosco. Então, Deus nos ensina a respeito de honra e justiça aqui. Mesmo que pareça que vai ser necessário você desembolsar algum valor, vai ter um custo para você usufruir de uma bênção, isso não quer dizer que Deus não está te abençoando. Ele está te abençoando, está te honrando, mas está praticando a justiça com uma outra pessoa ou com o seu governo, né? Porque muitas vezes a gente precisa pagar os impostos. E o cristão não está livre disso, não. O crente precisa dar o bom exemplo, assim como Abraão deu. Fica bem clara essa mensagem aqui a respeito de posicionamento em relação ao dinheiro, desapego material, né?